antes de perguntar justamente dos protestos que o Milei está sofrendo, ontem teve um grande aí, né? Eu queria saber uma coisa, aquele mito de que Buenos Aires, para brasileiro, é barato, ainda se aplica na realidade atual ou já agora está 0-0? Não se aplica tanto quanto se aplicava antes, por conta de... É um tema muito complexo, a política econômica da Argentina, e que o Milei tem tentado desmaquiar, porque sofria de intervencionismo de décadas de má gestão. E atualmente o que acontece, de uma maneira bem resumida, sem avançar muito no tema, os preços continuam subindo, a inflação ainda continua, embora esteja desacelerando, só que o governo tem contido a desvalorização do peso. Ou seja, os preços aumentam, só que o real não acompanha, não se fortalece tanto. E ainda mais considerando que o real, e vocês que são do mercado financeiro, que acompanham bem o noticiário, sabem, o real tem desvalorizado por conta das políticas do governo Lula. Então, se o real desvaloriza com relação ao dólar e o peso não desvaloriza tanto quanto desvaloriza o preço das coisas aqui, é a pior combinação possível para nós que recebemos em real. Muito bem, pois é. Então, esse ano não teremos Disney, então, pelo visto, também não teremos Buenos Aires para os brasileiros. Mas agora vamos falar sobre justamente esses protestos que o Milei está sofrendo, porque está acabando com muitos dos benefícios, está mandando muita gente embora, o funcionalismo público, sobretudo, e tudo isso longe de ter, aliás, sem nenhuma maioria no Congresso. Então, ele faz tudo na base do tranco e do solavanco. E a popularidade dele está caindo mesmo, ou são os mesmos movimentos de oposição que estão se arregimentando para fazer esses protestos? Então, Inácio, o protesto de ontem, da terça-feira 23, foi o maior desde o começo da gestão do Javier Milei. Segundo a polícia da cidade de Buenos Aires, mais de 150 mil pessoas participaram desse protesto. Nós fizemos gravações em vídeo e imagens, nós publicamos nas redes sociais do antagonista e em uma reportagem para a Cruzoé. O que acontece é que, por exemplo, foram mais de 150 mil pessoas, segundo as fontes da polícia, mas a imprensa argentina, por exemplo, o jornal La Nación, que não é muito associado à esquerda ou a movimentos universitários ou movimentos sindicais, fala que pode ter sido até mais de 400 mil pessoas. Eu não me surpreenderia se tivesse mais de 200 mil, 300 mil. Para parâmetro de comparação, a maior manifestação na gestão Milei até então tinha sido a mobilização convocada pela Confederação Geral do Trabalho, que é a maior central sindical da Argentina, é equivalente à CUT no Brasil. Essa mobilização ocorreu no final de janeiro e mobilizou, segundo fontes oficiais, 100 mil pessoas. Eles tinham lotado só a frente do Congresso da Nação, enquanto que a manifestação de terça começou em vários pontos diferentes, porque juntaram vários grupos de universidades distintas e até mesmo alguns sindicalistas que tentaram se apropriar da pauta, mas se mobilizou até o Congresso, encheu o Congresso, depois encheu a frente da Casa Rosada. E para quem não conhece Buenos Aires, a Praça do Congresso, onde fica o Congresso da Nação, e a Praça de Maio, que é onde fica a Casa Rosada, são separadas pela Avenida de Maio. A Avenida de Maio vai de uma praça a outra. E essa avenida também ficou completamente lotada. Então, foi uma mobilização bem significante mesmo. E tem algumas características também diferentes das outras mobilizações que vimos no governo Milei, porque as outras mobilizações que já tivemos na gestão Milei foram concentradas no sindicalismo, foram lideradas pelo sindicalismo, e o sindicalismo tem um certo desgaste na sociedade argentina por sua associação muito forte com o peronismo e com algumas políticas de benefícios sociais que ligam ao poder, corrupção, vários motivos diminuem um pouco, comprometem um pouco a imagem do sindicalismo na Argentina. E a mobilização desta terça foi convocada e foi liderada pela comunidade universitária, pelos estudantes, professores e funcionários das universidades públicas que reclamam cortes de verbas nas universidades públicas. No primeiro trimestre de 2024, as universidades públicas, em sua maioria, tiveram cortes de 30%, 40%. A maior universidade da Argentina, a Universidade de Buenos Aires, a UBA, diz que teve um corte de 32,5% e diz que pode ter que fechar as portas daqui 2 meses se não tiver recomposição
do seu orçamento. A situação até já está tramitando, né? Hoje, quarta-feira, dia 24, tem uma sessão de emergência no Congresso da Nação para tentar solucionar este problema. A questão universitária pesa muito na Argentina e atrai diversos grupos. O Milei, logo depois que dissipou a manifestação de ontem, da terça, lá pela noite, o Milei publicou nas redes sociais uma imagem de um leão, que é o símbolo dele e dos libertários, bebendo uma xícara que dizia lágrimas de esquerdistas. Nós podemos até falar que, pode-se até dizer que na comunidade universitária tem principalmente gente de esquerda, mas é uma visão meio rasa, porque não é um grupo uniforme, tem muitos movimentos que podem ser considerados, que sem dúvida são mais à esquerda do que para um libertário, mas que são importantes para o governo, como o radicalismo, que apesar do nome não é tão radical, seria mais equivalente ao MDB no Brasil, e ao peronismo não kirchnerista, que é um peronismo crítico do peronismo que a gente está acostumado a falar na imprensa internacional, que é mais o kirchnerismo, que ataca instituições e vela por um Estado muito grande. E esses grupos compõem a chamada oposição dialoguista no Congresso, que é a oposição com quem o governo precisa negociar, que dá chance para o governo negociar e tentar avançar com as suas reformas. A questão educacional na Argentina também toca a classe média, que é um segmento muito importante da sociedade argentina e que não é tão sensibilizado pelas questões sindicais, mas na questão educacional e isso pode afetar um pouco a imagem do Milei. Segundo as pesquisas, ele ainda tem apoio da maioria da população, mas se ele começa a se desentender com esses grupos mais diversos, essa situação pode acabar se revertendo. Inácio? De fato, porque como ele não tem maioria, nem o partido dele tem maioria no Congresso, ele precisa necessariamente negociar com o centro, não confundir com o centrão do Brasil, mas com as pessoas mais de centro, com um pensamento que não seja peronista, que vai ser contra, pelo princípio de ser contra um governo que não o do seu partido, e justamente esse tipo de atitude talvez beligerante, talvez afrontosa com esses núcleos que não são alinhados necessariamente à oposição, pode, ao contrário do efeito que ele imagina, empurrá-los para a oposição e dificultar que mais projetos importantes para o governo dele passem, né? Mas isso você, eu, quem está assistindo também sabe, e vamos acompanhar. É esperado algum novo movimento importante do ponto de vista do governo Milei pelos próximos tempos? Algum projeto que está na gaveta, ser votado ou ser proposto no Congresso? Ou, por enquanto, tudo continua como está? Não, então, na verdade, tem um projeto que já está tramitando, que é o novo pacotão de reformas ônibus. Ônibus em português seria traduzido para ônibus, e é um pacotão de reformas que é muito tradicional, não é uma invenção do Milei, é algo tradicional na política argentina. Sempre que começa um novo governo, ele envia um pacotão de reformas, ou mais de um, ao Congresso para tentar engatar a sua agenda. O Milei já tinha apresentado um pacotão de reformas ônibus em janeiro, e o projeto acabou caindo por conta da falta de articulação do governo no começo de fevereiro. Aí esse projeto voltou para a fase de comissões, que nem tinha passado pelo plenário da Câmara dos Deputados, que é a primeira votação mais importante. Voltou para a fase de comissões, que é o início do trâmite. O Milei reescreveu o texto, e com agora mais articulação política, principalmente da parte com os governadores, que jogam um papel muito importante na política argentina, e ele reapresentou esse projeto agora em abril. O projeto deve ser votado, a expectativa do governo é que se passe o texto na fase de comissões ainda nesta semana, e na próxima já se vote no plenário da Câmara. O governo precisa avançar com esse pacote de reformas, porque pela própria agenda do governo, para poder avançar com o que em maio o governo espera ser o pacto, que ele chama Pacto de Maio, né, por conta do período em que ele pode vir a ser firmado com os governadores, que seria um pacto para reformar várias questões estruturais da política argentina e da relação e do federalismo argentino, da relação entre as províncias e o governo. Certo. E isso é muito importante para o Milei poder avançar com as suas reformas, porque a forma que ele tem conseguido sustentar sua política econômica
de responsabilidade fiscal não é sustentável sem reformas de longo prazo que precisam passar pelo Congresso. Inácio.